programa de hoje é especial para o Dia das Mães e é por isso que nós escolhemos esse cenário maravilhoso da Mãe Natureza. Afinal, maternidade é improviso. É responder aquela pergunta que nem mesmo você sabe a resposta. É tranquilizar o seu filho ou sua filha dos medos que você também tem. Ser mãe é ser forte e ser compreensiva. E afinal, a nossa mãe é nossa eterna amiga e é também a nossa inspiração. E é por isso que o nosso programa de hoje é especial para vocês, mamãe. No programa de hoje, a Roberta e eu entrevistamos a Aline Loewenstein. Conversei também com a psicóloga Michelle Michels a respeito da nova rotina das mamães. E vamos falar também sobre o momento de oração e o projeto 18 de maio. E a história de uma mamãe que supera todos os dias muitas adversidades, a Jaqueline. Sejam bem-vindos, o Nossa Casa só está começando. Gente, nós estamos aqui nesse lugar lindo, Espigão do Norte. Aline, tem muitas obras aqui ainda, vai ter muita novidade aqui, né? Isso aí, aguardem que logo vai ter um monte de coisa para vocês. Já já nós vamos conversar com a Aline, mas antes de tudo, vamos dar uma dica da Clau, Roberta? Dicas da Clau. Ela vai nos ensinar a fazer uma batata doce nos minutinhos e é maravilhosa. Tu chega em casa com fome, não tem o que comer, fica atenta na dica da Clau da batata doce. Olá, e aí pessoal, tudo bem? Mais uma dica hoje. Hoje é como preparar uma batata muito rapidinha no micro-ondas. Essa batata foi colhida no sítio, ela não é daquelas compridinhas, mas vai dar certo também. Então você pega um papel toalha, assim, você enrola a batata bem enroladinha. É muito prático, porque você tá com fome, não sabe o que aconteceu, ninguém assou a batata e tal. Ah, eu vou fazer rapidinho no micro-ondas. 8 minutinhos ela fica assadinha, entendeu? Aí você molha todo o papel, deixa bem molhadinho. Eu aprendi essa dica e achei ótimo e a gente faz muito aqui em casa. Claro que uma batata assada no forno, ela fica melhor, mas no micro-ondas é rapidinho, tá bom? Agora eu vou colocar 8 minutinhos, 9, pode ser 9 minutinhos, que ela é meio gordinha. Aí ligamos e vamos deixar ela ficar bem macia. Aí vamos degustar nossa batata, ok? E aí, agora é só abrir o micro-ondas. Tomara que seja bem cozido. Vamos lá, com cuidado, porque ela tá bem quentinha. Pronto. Então agora ela está bem macia. Dá pra sentir que ela está bem macia. Vamos lá, tirar o papel toalha e vamos degustar de batata. Ai, eu amo batata. Aí, assim. Agora eu já vou... Posso mostrar como fatiar? Vamos ver se ela ficou bem macia. Ai, tá uma delícia. Olha como ficou bem macia. Ok, vamos provar um pedacinho. Já peguei mais papel toalha sequinho. E vamos provar. Tá quentinha. Cuidado de não comer ela muito quente, mas logo ela vai esfriar, tá bom? Tá uma delícia, muito macia, muito gostosa. Outra coisa, tipo assim, conforme o tamanho da batata, você põe mais minutinhos. Se ela for bem gordinha assim, pode ser uns 8 minutinhos, 9. Agora, se ela for magrinha, pode ser 5, 6, conforme você vê o... E se ela não, você vê que ela não ficou macia, você deixa mais um minutinho, entendeu? Mas é muito bom. Ai, que delícia!
Tudo de bom. E é muito saudável, né? Uma batatinha nesse inverno. Eu amo com nata, é um segredo. Acho que pode fazer mais uma Bom vez. apetite. Que delícia, batata doce é bom demais, né? E quando os nossos cenários estiverem prontos, vamos trazer a Clau para nossa cozinha também, vamos né? testar a batata doce, como que fica. Então, Dia das Mães. Aline, como é esse projeto que você tem? Então, esse projeto que eu tenho é um projeto com crianças com síndrome de Down. Tá sendo um projeto bem bacana, assim, sabe? Onde a gente está fotografando várias crianças. O meu projeto é fotografar 12 crianças, uma cada mês. Então até aí a gente já fotografou 5, já temos 5 histórias. Tá bem tocante, tá bem marcante, tá emocionante. É impossível não ter a sessão e não chorar com eles. Ó, eu fico até emocionada de falar. Porque é muito lindo. Esse mundo das crianças com síndrome de Down é fantástico. Todo mundo devia conhecer. E no projeto as mamães participam juntos? As mamães participam contando a história. Então assim, a gente está fotografando as crianças, né? A gente tenta extrair o mais natural possível de cada um, porque eles são muito comunicativos, sabe? Eles são muito sensitivos, eles são carinhosos, amorosos, a gente sempre sai de lá cheio de abraço, de beijo. Então a gente fotografa essas crianças e a participação da mãe é contando a história de cada um, sabe? Então assim, elas vêm, sentam com a gente fica lá em torno de 1h30 conversando, elas contam da experiência de todas, assim, né? De cada mãezinha, desde o momento em que soube. Algumas souberam antes, outras souberam só depois do nascimento, mas enfim, elas contam toda a sua trajetória pra gente. Eu tenho crianças que eu atendi de 2 meses e a mais velha vai ter 17 anos. Então eu vou ter histórias bem longas, histórias mais curtas, né? Mas são todas lindas, assim. Muito emocionante. Dessas histórias todas vai surgir um livro. Vai ter um livro, exatamente. Então a gente, depois dessas 12 crianças fotografadas, né, que o projeto é uma por mês, então a gente vai montar um fotolivro, que são as fotos das crianças com a história de cada uma. Para você ter uma ideia, assim, eu já atendi criança que tem Down e autismo junto. Então, assim, o mundo deles é muito mágico, assim, sabe? Olha, arrepia, é demais. Depois vocês vão ter o livro pronto. Com certeza a gente vai lançar aqui também para vocês, aqui no 40 Minutos, e vai ser demais. Esse projeto maravilhoso, quando que iniciou e mais ou menos quando termina? Então, como minha intenção é fotografar uma criança por mês, a gente iniciou esse projeto em janeiro. Mais especificamente, dia 17 de janeiro, foi que a gente lançou esse projeto. E ele vai se encerrar em dezembro com a última criança sendo fotografada, né? Então, o livro ele vai sair ali por janeiro, fevereiro de 2022, né? Os 12 meses do ano, então. Exatamente, uma criança por mês, né? Durante esses 12 meses. E, Aline, junto com você tem mais gente envolvida nesse projeto? Isso, eu tenho o pessoal que vai me ajudar a fazer a montagem desse projeto, do livro todo, né? Distribuir, fazer a diagramação, né? E eu tenho também uma colega que foi minha colega de aula lá no Rio Grande ainda, que hoje ela mora em Caxias, que ela vai estar assinando esse projeto, né? Que ela é corretora, assim, então ela vai estar assinando o projeto pra gente. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco a gente vai conhecer o porquê desse projeto tão bonito. A Tamires vai falar pra gente hoje de uma novidade, as unhas blindadas. O que são essas unhas, Tamires? As unhas blindadas não é um tratamento médico, ela apenas protege as unhas. Ela auxilia no crescimento das unhas naturais, ela evita as quebras e também prolonga a duração do esmalte. E qual é a duração desse procedimento? Com a blindagem, a esmaltação ela dura um mínimo de o dobro que duraria nas unhas naturais. Ela dura de 15 a 20 dias. Então eu posso vir e fazer a unha aqui e 20 dias depois eu volto para fazer novamente? Isso. Legal. E aqui na loja, além da esmaltação, das unhas blindadas, tem outros serviços também, né, Tamires? Temos sim, temos unhas em fibra, temos de gel, cabelo, sobrancelha, tudo bem completo para vocês. E além desses serviços, também tem muitos produtos aqui na loja. Além do serviço que nós temos para fornecer para os nossos clientes, nós também temos os produtos para vender na loja. Obrigada, Tamires.
Para você que busca um ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região, agora você tem tudo isso em um só lugar. Casa Nova Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, do parafuso à betoneira, materiais elétricos, ferragens, pisos e revestimentos, linha completa de tintas, texturas, grafiatos e vernizes. Confira na Travessa Carol Voitila, número 1833. Telefone 3264-2623. Casa Nova Materiais de Construção. Casa Dona Benta, com mais de 1000 metros, está pronta para lhe receber. São inúmeros produtos, entre panelas, fogões a lenha, tudo para atender você, homem e mulher. São produtos de ótima qualidade e com o menor preço da cidade e região. Muitas novidades vêm por aí e a gente aguarda você! Estou na Ótica Central, no Shopping de Medianeira, para mostrar várias novidades para vocês. Peças selecionadas das mais diversas marcas que estão em promoção. Na compra de um par de lentes, você ganha outro. E tem mais, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Óculos e armações nacionais e internacionais. Temos lentes em estoque que ficam prontas na mesma hora. Atendimento, agilidade e a atenção que você precisa, você só encontra aqui na Ótica Central. Estamos de volta. Roberta, não tem como a gente voltar do intervalo sem comentar desse visual maravilhoso aqui. Verdade, né? a energia se sente no ar aqui. Muito bom. Não deve ser fácil trabalhar aqui, né, Aline? Não, eu confesso que se eu pudesse, eu só trabalharia aqui. É incrível. A gente já falou um pouquinho sobre o projeto, mas como que surgiu essa ideia? Como nasceu esse projeto? Então, esse projeto surgiu porque quando eu engravidei do meu último filho, do Pedro, eu descobri nas 12 semanas de gestação que ele era para ter Down. Então ali, ao contrário de muita que acontece, né, em muitas histórias, em momento algum eu não tive aceitação para isso. Eu já aceitei de cara. Porém, o medo de toda mãe, que hoje eu vejo que todas as mães compartilham comigo, seria de como eu iria cuidar de uma criança com Down. Né? Então assim, eu estava radiante, porque estava vindo meu menino. Eu sou mãe de 2 meninas e o terceiro estava vindo meu menino, que era meu sonho ter um filho homem. Então eu estava assim radiante, mas a minha preocupação era muito grande, porque eu não tinha ideia de como que eu ia ser para ele, né? Um desafio muito grande. Exatamente, porque eu falo assim, essas crianças, elas realmente não são normais, elas são especiais. E elas precisam de pais especiais, sabe? Então a minha preocupação não era eu ter um filho Down, não. Embora depois veio outras preocupações com o fato das pessoas terem preconceito, essas coisas assim. Mas a minha primeira preocupação momentânea foi como que eu cuidaria dele, né? Como que eu seria. Quem me conhece, né, eu sou fotógrafa, sabe que eu sou meio hiperativa e tal. Então, assim, eu tinha muita preocupação nisso, porque eu teria que ser muito mais calma, muito mais paciência, né? Então, ali eu comecei a estudar. Comecei a ler, comecei a ver vídeos, comecei a ter contatos com mãezinhas, fui visitar pai. Sempre no 21 de março é o Dia Internacional, né, da Síndrome de Down. Então, nesses 3 anos, eu tentei sempre fotografar crianças nessas datas, já para ter esse contato, né? Então, quando eu descobri então, que estava gestante do Pedro e que ele teria Down, começou todo esse processo de estudo e tal, e foram 9 meses assim, né? Eu sempre falo que eu tive muito apoio do meu esposo, então ali me ajudou demais isso, sabe? Porque ao invés de eu ficar para baixo, ele me botava para cima, falando que eu ia conseguir, que eu ia ser uma super mãe. Então isso assim fez eu entrar nesse mundo muito. Chegou a época de eu ter ele, né? Na semana de ter ali, muita emoção, porque eu já ia ter que saber que ele ia sair da minha barriga, eu já ia ter que mudar. Eu sempre brinco que a gente vira mãe, a gente transforma, né? A gente nasce uma nova mulher. E ali teria que ser uma terceira mãe ali, né? Diferente. A espera normalmente já é Exatamente. dura, então tu pensa aquele momento. Aí chegou lá o dia de ter ele, enfim, fomos pro hospital. E quando a doutora tirou ele da minha barriga, ela deu a notícia então que ele não teria Down. E eu, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu tomei um choque. Porque eu pensei, e agora? Gente, eu tô preparada para cuidar de um bebê assim, eu estudei para cuidar de um bebê assim, eu já tô me sentindo mais calma, mais tranquila, né, enfim. Então, assim, foi um choque para mim, né, e mais uma alegria sem tamanha, porque nesse momento, eu considerei que isso foi um milagre para mim. Porque eu rezava muito, como toda mãe, né, a gente ora muito pelo filho, e então eu pensava, eu conversava com Deus e Nossa Senhora e pedia assim, que fosse
do jeito que ele quisesse. Se fosse para ele ter Down, que eu soubesse ser uma mãe especial para ele, para essa criança especial. E se não fosse, que ele trouxesse meu filho como fosse para ser, que eu ia amar de todos os jeitos possíveis. Então ali, todo mundo muito feliz, estava todo mundo esperando na sala, no quarto, assim, todo mundo também tomou um susto quando a doutora chegou e contou que não tinha Down, enfim, né, foi aquilo. Aí foram se passando o tempo, e assim, eu estava muito feliz, mas sabe quando você sente um vazio, assim, uma coisa que falta dentro de você? E aí foi onde eu comentei com meu esposo, falei, eu quero fazer um projeto para Down, para crianças com síndrome de Down. Olha, eu arrepio, eu sou muito emotiva. Então, ali a gente começou a pensar nesse projeto. No primeiro ano eu não quis lançar, porque eu não queria que o meu filho saísse assim, ela está aproveitando o filho para estar fazendo um projeto. Não, eu queria que as pessoas realmente se sensibilizassem com esse projeto, não que achasse qualquer outra coisa, né? Aí o segundo ano veio o Covid, né, super forte, ali começo do ano, daí a gente pensou, não vamos entrar já, porque são crianças mais sensíveis, então, né, vamos esperar. Aí esse ano eu pensei que era a hora de pôr esse projeto em prática e eu acho que o mundo da gente falta mais amor, né? E eu percebi que através disso, gente, como tem pessoas que se voltam para essa causa, sabe? Como tem pessoas boas, assim, a gente teve um monte de parceiro. Até eu comentei com o Luciano no começo, a gente gravou um programa e eu comentei com ele que em 2 dias a gente lotou todos os 12 meses, assim, sabe? Então foi incrível, assim, eu não imaginei que tivesse a repercussão que teve, assim, pra mim foi espetacular. Então a gente começou lá em dia 17 de janeiro, lançamos o projeto, dia 20 foi o primeiro bebê fotografado. E aí a ideia desse projeto, então, é que eu tô fotografando bebês, né, durante 12 meses, serão fotografadas 12 crianças, um por mês. Até agora eu já fotografei 5, né, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Fotografamos 5, temos 5 histórias lindas já, emocionantes. E no final a gente vai estar montando o livro, né, com as 12 histórias, com as 12 crianças. A minha vontade era fotografar muitas, porque eu tive que deixar muitas crianças para trás. Mas com certeza aí futuramente a gente vai estar lançando mais um para tentar englobar todo mundo que quis participar desse projeto lindo. É louvável essa sua preparação, esse seu envolvimento nessa situação. Muita gente talvez até ficaria desanimado, achando que foi uma punição, né, receber um bebê assim, e você se preparou para isso. Com certeza, assim, infelizmente, baseado nas histórias que eu já escutei, né, e do que eu conheço já um pouco, essas crianças sofrem muito preconceito, sabe? Muito preconceito. E não só as crianças, as mães também. Então, assim, como eu falei, é impossível, cada sessão que a gente tem dos Downs, é impossível, a gente já se prepara psicologicamente um dia antes, porque a gente sabe que vai chorar, a gente sabe que vai entrar na história da mãe, e é como se fosse com a gente, sabe? Porque eu mesmo, durante minha gestação, a gente contou para pouquíssimas pessoas, porque eu, depois que, né, foi caindo a ficha, eu tinha esse medo de meu bebê já sofrer bullying, né, dentro da minha barriga já. Preconceito, as pessoas ficarem falando coisas, assim, sabe? Eles se referem a essas crianças de uma forma tão feia, sabe? Essas mãezinhas já escutaram coisas tão feias. Então, eu quero que esse projeto venha aí para mudar a opinião dessas pessoas, sabe? Para mostrar que essas crianças são incríveis, são especiais e todo mundo deveria ter contato com essas crianças. Que ótimo, muito lindo esse projeto, Aline, parabéns. Obrigada. Agora a gente vai ver uma matéria a respeito do momento de oração realizado aqui em Medianeira nessa semana. Além do momento de oração, também foi um projeto relacionado ao 18 de maio, né, Roberta? Exato, Larissa. Foi feito o segundo momento de oração pelo núcleo da CIMI Mulher. É um momento de unir nossa cidade, no momento de fé, de oração, para que nossas energias fluam, sejam positivas. Enfim, toda a população se uniu e nós sentimos hoje muita emoção naquele momento que todos estavam se unindo pela oração. E juntamente com o momento de oração, lá no Paço Municipal, foi lançado o projeto 18 de maio, que chama Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças. É o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse ano nós estamos com mais flores que serão distribuídas em locais públicos, nas UBSs, nas escolas, em empresas parceiras que estão junto conosco, junto com o Rotary nesse projeto.
Esse foi o segundo momento de oração realizado aqui em Medianeira. Um tempo para reflexão, para oração e para mandar boas energias para as pessoas que estão passando e passaram pelo Covid, né, Roberto? Exatamente, o núcleo da CIMI Mulher, sentindo a necessidade, sentindo que nós temos que fazer esse momento para que a população se una num momento de fé, independente da sua religião, que parasse um minuto e dedicasse essa fé, essa energia para a nossa cidade, para as pessoas que precisam, que estão acamadas nesse momento, enfim, para a população toda, não só as empresas, mas a dona de casa. Quem ouvisse esse clamor desse hino, parasse um segundo e emanasse essa energia positiva para a nossa cidade. É importante a gente parar um minutinho, refletir e mandar essas energias, né, para todo mundo que está precisando e para todo mundo se proteger também. Exato, e é dessa forma que nós vamos mudar a situação. Nos enchendo de energia, de fé, todo o nosso entorno vai mudar, com certeza. É isso que o núcleo da CIMI Mulher, o resultado é esse que o núcleo pretende. E hoje, além do momento de oração, a gente também está dedicando esse momento ao projeto 18 de Maio. Explica um pouquinho mais para a gente o que é esse projeto. O projeto 18 de Maio é uma parceria entre o Rotary Rio Alegria e a Prefeitura Municipal e as empresas também do município que uniram para combater essa violência contra a criança. Então, há 5 anos nós iniciamos uma parceria e que a cada ano, né, Marga, está melhor. A gente percebe o engajamento das empresas, das pessoas, e a gente só tem a agradecer a todos por acreditar que realmente precisamos fazer algo pelas nossas crianças. O objetivo do projeto é a conscientização contra o abuso de crianças e adolescentes, né? Isso, nós cuidar das nossas crianças, né? Então, assim, o abuso, ele pode estar acontecendo dentro de casa. Então, a gente pede muito para os pais ter, assim, atenção com as crianças. Às vezes, ela é uma criança feliz, fica quieta, usa uma roupa maior que não é do estilo dele, para de comer, tem medo. E ver com quem as crianças andam, qual que são as companhias deles. Então, 18 de maio é o dia é nacional já, né, esse nosso projeto, que não é só Medianeira, que vem acontecendo, e nós queremos, assim, proteger nossas crianças, né. Então, o ROT com a Prefeitura e mais as empresas, estaremos distribuindo essa semana todos os panfletos, folder, as flores amarelas, que vai estar na praça, nos locais das empresas que são com apoio com nós, né? E nós queremos agradecer todo mundo, a Prefeitura, que está junto com nós nesse projeto. Bom, 18 de maio ele é uma campanha nacional. E todos os municípios ele tem o objetivo de estar fazendo campanhas de sensibilização à comunidade, né? Então isso é uma ação que sempre foi feita pela Prefeitura, e a partir do momento que teve a parceria do Rotary em 2016, essas ações foram sendo intensificadas e ampliadas. O 18 de maio, por que da data 18 de maio? Porque foi em 18 de maio de 1973, aconteceu um crime odioso, né, que chocou o país todo em relação ao assassinato da Araceli, né, de uma menina Araceli de 8 anos, que foi estuprada, foi violentada, né, por uma família considerada de Poços do estado do Espírito Santo, né, e continua impune até hoje, né, 48 anos depois, né? Então, devido a esse fato que o 18 de maio, ele é considerado nacional através de um projeto de lei de 2000, uma lei de 2000, que colocou essa campanha. Então, é de responsabilidade de todos os municípios estar sensibilizando nessa luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
2 projetos super bacanas acontecendo ao mesmo tempo. E a gente fez a cobertura da matéria lá na Praça da Prefeitura, né, Roberta? Mas o pessoal no comércio, na Avenida Central, também participou. Também todo o comércio se uniu, nas imagens dá para ver ali que foi feito, todo mundo com os balão branco, unindo na oração. Ficou muito bonita o momento e a gente sentiu a emoção mesmo, né? Sentiu que a oração está fluindo e o momento de fé vai fazer a diferença, com certeza, em nossa cidade. Com certeza. Nós vamos para o intervalo, já a gente volta. Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui, isso mesmo, pode ser. Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. Quando grandes sonhos começam a se tornar realidade, percebemos que estamos no caminho certo. Apresentamos o projeto da nova sede administrativa Sicredi Vanguarda. Localizada em Medianeira, a nova estrutura contará com mais de 15.000 metros quadrados. Prezando pelo bem-estar dos associados, seguimos concretizando sonhos que são compartilhados por todos nós. Sicredi, gente que coopera, cresce. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. No café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Estamos de volta. A Roberta teve que atender uns compromissos dela, sempre muito ocupadas, mas nós continuamos aqui, né? Isso. Essa semana eu conversei com a psicóloga Michele Michels sobre as mudanças que as mamães tiveram na rotina durante a pandemia, as adaptações que elas tiveram que fazer e também sobre um assunto bem delicado que é a perda da mãe. Vamos acompanhar? Michele, seja bem-vinda à nossa casa e vamos direto ao assunto. Nesse período de pandemia, as mães tiveram muita mudança na rotina, né? Como que as mães podem lidar com essas alterações da rotina? Olá, bom dia, Larissa. Obrigada pelo convite. Realmente, as mães tiveram uma mudança imensa nesse período de pandemia. Até ouvi uma mãe falando na semana passada que agora a gente pode atualizar o ditado, né? Não é mais ser mãe é padecer no paraíso. A partir dessa experiência que nós tivemos, dá para dizer agora que ser mãe é padecer na pandemia. Elas estão extremamente sobrecarregadas. Já é uma questão histórica e cultural que muitas das responsabilidades com os cuidados da casa e dos filhos fiquem sob a responsabilidade da mulher, da mãe. E nesse período da pandemia as coisas se agravaram ainda mais, porque houve aí a necessidade das mães que perderam essa rede de apoio que tinha antes, dos familiares, da escola, de um curso que o filho fazia, de parentes que poderiam aí ajudar nos cuidados. Então, com essa preocupação com a contaminação, a necessidade aí de seguir a recomendação do isolamento social, foi preciso ficar mais em casa e acabou sobrecarregando ainda mais a mulher,
que trabalho de casa não é pouca coisa, né? Ainda mais com o marido em casa, muitas vezes, ou por causa do trabalho que passou a ser home office, ou então, às vezes, até, no pior caso, aí, o desemprego que trouxe as famílias a ficarem mais juntas e já indicam aí para um número maior de aumento de violência doméstica e questões assim que a gente presencia. Então, sobre o lidar com tudo isso, né? Acho que a primeira coisa assim super importante para se pensar é que existe aquele mantra que as mulheres carregam de que eu tenho que dar conta de tudo, né? E a gente precisa se desprender um pouco disso, precisa aprender aí a dividir essas tarefas, a compartilhar com mais pessoas da casa, ensinar também sobre essas responsabilidades. Como é uma questão histórica e cultural, muitas vezes as mulheres acabam aí absorvendo toda essa demanda de serviços e de coisas, de responsabilidades. E ninguém é de ferro, né? A gente é ser humano de carne e osso e precisa aprender aí a delegar essas funções, fazer uma lista mesmo de tudo que existe lá na casa para ser feito e pedir ajuda de mais pessoas. Então, uma mãe não vai deixar de ser mãe, não vai ser menos mãe se ela pedir ajuda. É necessário e é preciso. Muitas vezes é justamente o fato de não pedir ajuda que acaba levando a um adoecimento físico e mental. Esgotamento, né? Exatamente. E de que forma as mamães podem trabalhar isso, essa questão de pedir ajuda, de fazer com que tanto o pai quanto as crianças ou o restante do pessoal que vive na casa, de que forma a mãe consegue pedir essa ajuda? Isso é um trabalho de construção mesmo cultural e histórica da sociedade. Então, talvez diga, né, mas meu marido já é assim, não vai mais mudar. Exatamente. Mas que a gente comece com as crianças, então, a ensinar essa responsabilização dos cuidados com a casa, com as tarefas, a divisão de tarefas mesmo do dia a dia. Então, claro que um diálogo vai ser necessário. Quanto mais tempo em casa, mais vai ser necessário exercer esse diálogo, a conversa, né? Demonstrar aí o que está demandando dessa mulher essa sobrecarga de tarefas. A longo prazo não vai dar conta, a conta não vai fechar, não tem como dar conta de tudo. Então é necessário mesmo pedir. Se não é o companheiro, né, às vezes mães solos aí que lidam com isso sozinho, mas é pedir ajuda mesmo de amizades, de familiares. E se tem pessoas que falam, não tem que pedir ajuda, tem que dar conta sozinha, não é para essas pessoas que vai pedir ajuda, mas para aquelas que estão ali de mãos estendidas para ajudar. Vai ser necessário muita compreensão e diálogo mesmo. Tem pessoas que não concordam com essa ideia, então tem companheiros que às vezes não vão concordar com essa ideia, mas então é importante que a mulher compreenda e encontre aí uma rede de apoio mais ampla, seja de serviços de saúde, seja de amizades familiares, né? Mas estenda aí esse número de pessoas com quem ela possa contar nesse período. Isso é fundamental para os cuidados com a saúde mental. É importante não guardar para si toda essa carga, né? Exato. E existe uma outra questão bastante delicada que vem acontecendo agora na pandemia, que a gente tem perdido muita gente, né? Muitas pessoas do nosso círculo familiar, inclusive as mamães, né? Ninguém nunca está preparado para perder a mãe. De que forma a gente pode tentar superar isso para as pessoas que tiveram que passar por isso? Isso é extremamente delicado, isso é extremamente presente nesse momento da pandemia, né? Os números têm aumentado de forma assustadora e a gente tem aprendido a lidar com o luto de uma forma muito diferente. Temos lidado com a questão das despedidas mesmo, né? Assim, desse ritual de despedida não é mais possível ser feito. Da despedida, né? Exato, dessa falta. Então, isso a longo prazo, com certeza vai trazer consequências para nós da forma como nós éramos acostumados a nos despedir. Então, há um adoecimento que poderia ser mais longo. Então, esse período de pandemia está assim desestruturando a gente na forma como a gente conhecia até esse assunto, né? A morte, o luto. Então, é importante que, mesmo com todo esse novo contexto que a gente está aprendendo, então ninguém tem que saber lidar com isso, pelo contrário, a gente precisa buscar ajuda de uns com os outros. O isolamento social está fazendo com que seja mais difícil a gente buscar esse amparo com as pessoas estão mais em casa. Então, é importante que, para tentar lidar com esse momento,
Busque apoio, seja por telefonemas, ligações de vídeo, mas buscar apoio de pessoas para não se sentir mais sozinho do que esse momento já está demandando, mas conseguir espaços em que consiga expressar as dificuldades que estão sendo esse período, sabe? Não guardar tudo para si. A dor, o sofrimento, isso faz parte de um período de luto, né? Tem até um autor que ele fala que o luto, ele é o preço que a gente paga pelo amor, por sentir falta de pessoas queridas, né? Então, a pandemia está nos colocando em contato com essa dor de uma forma mais intensa, por termos perdas aí mais rápidas e acontecendo numa escala aí nunca antes vista nesse período aí da humanidade. Exato, como você comentou, a gente estava acostumado a esse amparo físico, né? E agora não é mais possível. Sim. Mas, inclusive, um psicólogo pode ajudar também, colaborar nesse processo, né? Exatamente. Se essas orientações que a gente está conversando aqui, se não forem necessárias, e se a pessoa percebe aí que ela está sentindo, está tendo seus sentimentos, suas emoções fora de seu controle, ela não está mais se reconhecendo como ela era por vários motivos aí, mas, por exemplo, sintomas de caráter depressivo, de ansiedade, isso está excedendo aos limites dela, então é muito importante que se busque por ajuda profissional, sim. E os profissionais que vão cuidar da saúde mental são aí especialmente o psicólogo e o psiquiatra para acompanhar esse processo e não deixar que isso vá aumentando esse problema, mas sim tratar dele e cuidar, assim como se fosse qualquer outra doença, né? Quando a gente está sentindo algo no nosso corpo, algo físico, a gente vai para um especialista. Então, quando a gente está passando por dificuldades aí que sejam para além dos nossos limites, como eu falei antes, a gente não é de ferro, então a gente precisa aí buscar ajuda também quando se trata da nossa mente. Temos que dar a mesma importância para esses dois âmbitos, corpo e mente também. Tá certo. Muito obrigada, Michele, pelas informações. Imagina, obrigada pelo convite. Parabéns pelo programa. Eu ainda tenho a minha mãe, você também, né, Aline? Tenho a minha mãe. Ela mora um pouquinho longe, mas sempre que ela pode, ela está aqui pertinho de mim. Graças a Deus. Eu não consigo nem imaginar como seria longe da minha também. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão de pauta aqui para o programa, pode mandar sua mensagem para o WhatsApp que está aqui no vídeo, que a gente vai ler com muito carinho. Aline, como foi esse período de pandemia em casa com 3 crianças? Então, não é fácil. Eu acho que todas as mamães aí vão compartilhar disso comigo. Foi super corrido, né? Porque a gente não teve aula, a gente não teve como mandar pro parquinho, a gente não teve como, nem às vezes como ter uma tata em casa por causa da, né, na hora que ficou bem crítico ali essa questão da pandemia, né? Mas eu, graças a Deus, eu tenho, meu trabalho fica mesmo no pátio da minha casa, então eu consegui conciliar todo mundo. Meus filhos são bem queridos, são espoletas, como todas as crianças, mas eles são bem queridinhos, então assim, a minha do meio até me ajudava às vezes no estúdio, a mais velha também, o pequeno ficava ali pela frente brincando, ajudava a entreter a criançada, né? Porque como eu fotografo muita criança, chega uma hora que a criança ela fica, né, ainda mais com essa questão da pandemia, sempre em casa, tudo, né? Então, assim, eu consegui, assim, me sair bem aí nessa parte, acredito, porque eu consegui envolver eles comigo. Mas, assim, eu compartilhei com muitas mãezinhas como foi muito sofrida essa época. Está sendo ainda, né? Porque as aulas estão voltando devagarinho. Então, a gente ainda tem que estar com as crianças em casa, tem que ter todo cuidado. Criança não tem muita aceitação quanto à máscara. Então, gente, não é fácil, viu? Não é fácil. Eu com 3 dei meus pulos, mas a gente vai saindo bem. Como se fala, né? Às vezes é muito melhor agradecer do que reclamar, né? Então, a gente dá um jeitinho aí. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco a gente vai voltar com uma história muito legal de superação de uma mãezinha muito guerreira. Fica com a gente. Oi, gente! Hoje nós estamos aqui nessa loja linda para apresentar para vocês a nossa nova parceira, a Carla da empresa Loucas por Esmaltes. Vocês trouxeram aqui para Medianeira um novo conceito, né, Carla? Não é só uma loja de esmaltes, tem também outros serviços? Sim, Larissa. Além da franquia, né, da loja, a gente também tem o salão de beleza. Estamos atendendo toda a parte de cabelo, de unhas, spa dos pés, massagem,
corporal, facial, alongamentos de unha, fibra, poligel, acrigel, fibras, bem completo mesmo. São muitos serviços, né? Eu já vim aqui hoje para começar a me embelezar e também para conhecer a loja. Tem muitos produtos também para a população e para as manicures, para produtos especializados, muitas novidades, marcas exclusivas. Sim, sim. Temos produtos tanto para os profissionais, né, que trabalham na área, quanto para os clientes também, né? Várias marcas. Alongamentos, a gente tem mais de 20 marcas de alongamento, desde Pilbella, Folha, Beltrate. São inúmeras marcas. Se caso a gente não ter aqui na loja, o cliente tiver uma sugestão, traz pra gente que a gente aceita também uma sugestão, a gente pede o que está faltando. Novidades vai estar vindo toda semana, chegando novidade, a gente vai estar postando. Acompanha a gente lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. A gente está fazendo serviços também de entrega, a gente entrega também, estamos enviando para as cidades vizinhas, Missal, Matelândia, São Miguel, estamos enviando. Precisou, chama Loucas por Esmalte, que estão aí na disposição a atender todas vocês. Muitas novidades aqui para Medianeira e fiquem ligados que a Carla vai continuar com a gente aqui no programa e vai trazer muitas dicas aí. Estamos de volta aqui com esse cenário maravilhoso. É o morro mais alto aqui de Medianeira? Mais alto de Medianeira. Se eu não me engano, é 480 nível do mar. Então, é muito legal aqui o visual. O melhor pôr do sol da cidade. Para quem não conhece, vem conhecer. Com certeza eu vou vir mais vezes aqui. Vem, traz a família. Você viu, eu até brinco, sabe? Que a gente tem ali as pias bem proposital pra gente lavar a louça o dia inteiro, olhando nesse visual lindo, ó. Aline, agora a gente vai conhecer a história de uma mãezinha super guerreira, super dedicada, a Jaqueline. Hoje nós viemos até aqui a Vila Alegria, em Medianeira, para conhecer um pouco da história da mamãe Jaqueline. A mamãe Jaqueline que ela empreendeu, se reinventou na pandemia e decidiu criar a Pudim Marias. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela, de vida, a sua história, como surgiu essa ideia para poder passar por essa pandemia e como que ela faz os seus doces. Vamos lá? Para homenagear o Dia das Mães, que é nesse próximo dia 9 de maio, mas claro que o Dia das Mães são todos os dias, né, Jaqueline? Mas no dia de 9 a gente comemora e homenageia todas as mães. E a gente vem conhecer um pouco a história da mãe Jaqueline, mulher Jaqueline, filha também, né? Empreendedora e batalhadora. Jaqueline, você estava me contando que você começou toda essa sua empresa, Maria Pudim, durante a pandemia, né? Que você ficou desempregada, seu marido também, e começou a surgir e deu certo. Como é que foi esse começo e como é que está sendo hoje? Então, o começo foi complicado, né? Porque a gente não tinha dinheiro nem para dar o troco pros clientes. Mas agora tá indo, tá meio devagar por causa da pandemia ainda, mas tá fluindo, né? E eu conto com a ajuda das minhas menininhas, né? A minha vendedora Laiane, que essa é a vendedora. Tamo lidando, né? E Jaqueline, como realmente começou essa ideia de empreendedorismo aí durante a pandemia para vender esses doces? Então, veio assim numa noite de preocupação, uma noite de oração, eu pedindo a Deus, né, que Ele me desse uma luz. E daí eu lembrei que eu tinha só os ingredientes para começar a fazer, que era o brigadeiro e a cuequinha virada, que a gente até começou vendendo aqui na vila mesmo. Daí eu procurei mais algumas ideias no YouTube e encontrei o pudim no copo. Daí eu fazia, ia no sábado, ia durante umas 2 ou 3 vezes durante a semana no centro para fazer. Aí eu encontrei o pudim,
que eram os mini pudins no copinho, e eu comecei a fazer os mini pudim, que daí o pessoal se agradou bastante. Ficava muito bonitinho, né? Eu fazia no fogão a lenha também, na outra casa, e ficava bem um gostinho de vovó, assim, aquele pudim de vovó. Aí, com o passar do tempo, o pessoal foi pedindo, já que você podia fazer tal doce, já que você podia fazer um brigadeiro, já que você podia trazer um salgado. Daí foi onde a gente foi inovando, e o pudim hoje a gente faz mais por encomenda, né? Não é tanto que nem no começo, mas a gente continua fazendo. Olha só que legal, num momento difícil veio uma luz depois de uma oração, de uma conversa sua com seu marido também, né? Com a ajuda das filhas também, né? Com certeza. A Laiane, ela tem até o apelido no comércio de Turquinha, porque aquela ali não tem. Ela chega, ela conversa, ela leva o pessoal na lábia, ela consegue vender, é a vendedora. E é legal, interessante, porque ela te ajuda, ela já vai entender desde criança o significado do trabalho, que é dignidade, mas ela também está estudando, né? Fazendo tudo, brincando também, ela vai ter o tempo dela de brincar. Ela é uma criança normal, até ali no começo vocês podem ver que tem a boneca dela e a mochila da boneca dela, né? Que é ontem à noite ela chegou, ela foi brincar com a vizinha e ela até deixou ali a boneca dela. Mas ela tem a vida dela como uma criança normal, ela brinca, mas ela se preocupa bastante em ajudar a vender. Ela gosta de vender, ela gosta de ir pra rua, ela gosta de ser comunicativa. Olha só, quem sabe a gente tem uma futura jornalista ou uma outra empreendedora também aí na vida, né? E agora, Jaque, falando um pouco do Dia das Mães, como é ser mãe nos dias de hoje e durante a pandemia? Qual foi a maior dificuldade sua como mãe? A maior dificuldade foi quando eu vi elas precisando das coisas e a gente não tinha dinheiro para comprar, né? E na pandemia, o difícil é um pouco as pessoas não entendem. A gente tá na pandemia, eu entendo, a gente sabe disso. Só que as crianças, elas não deixam de comer, elas não deixam de usar, elas não deixam de usar fralda, elas não deixam de crescer, elas precisam das coisas. E difícil na pandemia foi quando eu comecei a vender e muitas pessoas me criticavam. Você tá com essas 2 crianças na pandemia na rua. Gente, eu entendo, eu tenho medo, a gente faz os protocolos, a gente usa as máscara, a gente passa o álcool em gel, mas as minhas filhas crescem, então a gente precisa achar um jeito, a gente precisa trabalhar para poder comprar as coisas para ela, para poder dar um futuro bom para elas. Pelo menos o básico, né, que é comida, água, roupa, fralda para Maria. Então, foi o difícil para mim na pandemia, foi o pessoal mais me criticar do que falar, não, ela precisa, vamos comprar um doce. Que nenhuma pessoa me perguntou, o que você precisa? Falei, eu preciso que comprem os meus doces. Porque comprando os meus doces me ajuda a gerar dinheiro para mim comprar mais ingredientes, para mim vender mais, para poder comprar as coisas para minhas filhas. Porque se você me der uma comida, uma fralda, isso vai acabar. E você comprando os meus doces, não, você vai me ajudar a comprar mais coisa, a empreender mais. É isso. Muito bem falado, Jaqueline. E com certeza o maior ingrediente dos seus doces e do relacionamento com a sua filha é o amor. O amor que a gente tem não tem explicação. Não tem. Tanto a mais velha quanto a mais nova. A mais nova agora tá dormindo. Mas quando ela acorda, essas 2 cadeiras ficam aqui do ladinho e ela fica em pé aqui do meu lado, me vendo trabalhar, me ajudando, incomodando, pegando pra comer, cutucando, reclamando, mas elas estão sempre comigo. Eu acho que não tem explicação pelo amor, e quanto mais elas perto de mim, melhor é. O amor de mãe é incondicional, né? Você estava me falando também que a sua mãe está em realeza, né? Ela é de realeza. Qual foi a maior lição que a sua mãe te deu em toda a sua vida? A maior lição que a minha mãe me deu em toda a vida? A minha mãe, ela sempre foi guerreira. Então essa parte de determinação assim que eu tenho, eu puxei da minha mãe. E eu acho que a maior lição que a minha mãe tá me dando, a minha mãe não me deu, a minha mãe tá me dando, é cuidar de quem a gente ama. Porque hoje a minha mãe cuida da minha avó, que ela amputou a perna, minha avó quase morreu. Minha avó, se não amputasse a perna, ela entraria em coma.
E a minha mãe, ela não saiu de perto da minha avó. Ela ficou ali. Ela ficou no hospital os dias que a minha avó precisou. Ela foi pra casa, ela cuidou da minha avó. E até hoje a minha mãe cuida da minha avó. Então, eu quero cuidar da minha mãe como a minha mãe cuida da minha avó. Porque eu acho que a gente tem que cuidar de quem a gente ama. E essa é a maior lição que ela me dá. Legal, Jaqueline. E você pensa também em passar uma lição para suas filhas, né? O que você pensa hoje de passar para a lição daqui 20 anos elas pensarem: a minha mãe me ensinou isto? Eu acho que é a mesma lição que a minha mãe me ensina. Cuidar de quem a gente ama. Fazer o que a gente tem pra fazer em vida. Porque depois da morte não adianta chorar, eu poderia ter feito, não. A gente tem que cuidar e tem que fazer agora. Porque depois é tarde. Então, a gente conheceu um pouco da história da Jaqueline. Durante a pandemia ela precisou se reinventar. Acabou desempregada, o marido também. Decidiram numa conversa... decidiram empreender. A Jaqueline foi atrás de receitas, buscou, começou com muito pouco, tá ainda aos poucos, batalhando um degrau de cada vez e vai chegar lá. E, Jaqueline, se alguém quiser fazer alguma encomenda, é possível? Tem algum contato? Eu tenho o WhatsApp, né, que aqui embaixo não pega a rede, então a gente usa mais o WhatsApp, que é 45998476842. E nós temos também o Instagram agora, que é o Pudim Maria 3, né, que são as 3. E pode fazer sim. A gente tá fazendo salgados, assados, a gente tá fazendo brigadeiro, beijinho, coxinha, vários doces, variamos um pouco o nosso cardápio. E pro Dia das Mães também a gente tá fazendo umas caixinhas, né, decoradas com barra de chocolate, com o brownie, que agora tá bem na moda, né? A gente tá fazendo bastante coisinha, as canecas também, os copos de gin. A gente tá tendo várias opções e a gente aceita todo tipo de pedido. Sendo doce, a gente tá aceitando. E salgado, assado também. Que legal. Então, se você quiser fazer uma encomenda, provar, às vezes você pode encontrar a Jaqueline nas ruas do centro de Medianeira, né? Pode comprar aí com ela também, que vai estar ajudando de toda forma possível, né? Olha, quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que a Jaqueline fez foi um café. Ótimo café. Aí ela passou pra gente provar o pão de mel dela. Gente, o pão de mel dela é sensacional. Ela estava me contando que veio de um presente de uma pessoa que não tinha o que dar para ela, mas decidiu dar essa receita. A Jaqueline então aprendeu a receita e agora ela está vendendo. Então, se você ficou curioso para provar esse pão de mel, entre em contato com o telefone que está aqui na tela, também nas ruas de Medianeira, né? Jaqueline, muito obrigado, parabéns pela sua história. Te desejo todo o sucesso do mundo, sucesso para suas filhas, para sua mãe, para sua avó. E quero desejar um feliz Dia das Mães também para você, para sua mãe, para sua avó, para todas as mães que estão assistindo, mãe de sangue, mãe adotiva, mãe por consideração, porque às vezes a nossa vizinha é nossa mãe também, né? Que mãe é o amor incondicional, né? Então, feliz Dia das Mães para todas as mães que lutam pela felicidade dos seus filhos, assim como a Jaqueline luta. Obrigado, Jaque. Obrigada a vocês, gente. E feliz Dia das Mães para todas as mães, as minhas mamães que me adotaram aqui em Medianeira. E principalmente você, mãe. A minha mãe Ivonete, que sempre me deu uma baita lição, sempre foi pra mim a melhor mãe do mundo. A gente já conheceu um pouco da história da Jaqueline, sobre como foi esse processo para criar o Pudim Maria. E agora a gente encontrou ela aqui no centro de Medianeira e a gente vai conversar um pouquinho com a Laiane, que ela estava na aula na parte da manhã da gravação. A Laiane, ela tem 9 anos e ela ajuda a mamãe nas vendas. Eu ajudo a minha mãe, eu ajudo ela a fazer as coisas, eu ajudo a vender, eu ajudo a cuidar da minha irmã, ajudo a arrumar a casa. E de vez em quando ela precisa que eu ajude a trocar a Maria, eu troco.
Então você vai ajudando um pouco, brinca, estuda também, tudo certo, né? E Jaqueline, me conta como que você faz para vender aqui nas lojas? Você chega ou você já tem alguns clientes fixos? Sim, a gente já tem alguns clientes fixos, né? E a gente já sabe até alguns o que gostam, né? Uns gostam de pão de mel, outros gostam do pastelzinho, outros gostam do cone. E a gente vai, né, nas lojas, eu fico pro lado de fora e a neném entra conversar com as vendedoras, ver o que elas querem, né? O que a gente tem também. Então a gente já tem assim a base mais ou menos de o que cada um vai querer, né? O gosto de cada vendedora já. E se você quiser comprar dela, está no seu comércio, meia tarde, bateu aquela fominha, entre em contato com o telefone que está aqui e você pode se deliciar com o Pudim Maria, certo? Certo, é isso aí. É só passar um WhatsApp pra gente ou fazer uma ligação que nós vamos estar atendendo todo mundo. Jaqueline, obrigada por abrir as portas da sua casa pra gente, para que a gente pudesse mostrar um pouquinho dessa história. E parabéns, viu? A sua história é incrível. Gente, que mãezona, eu acompanhei um pouquinho e a gente vê ela de vez em quando ali na rua vendendo doce e eu não imaginava que ela tinha todo esse trajeto, ela passava por tudo isso para ela conseguir estar ali vendendo os doces na cidade. Então, gente, quem não comprou ainda, encontrar ela na rua, nem que seja para ajudar, mas seja beneficie ela, compre um docinho com ela que vale a pena. E além dessa mamãe, você também conheceu várias mamães já no seu projeto, né? Muitas, Como gente. está sendo essa experiência para você? Nossa, tá sendo incrível, sabe? A gente vê o quão pequena a gente é perto de tanta coisa, sabe? Então, dentro de todas essas histórias que a gente já ouviu até agora, teve uma que me marcou muito, que era um menino que ele tinha Down, ele tem Down e autismo. Tanto é que a mãezinha dele, pra vocês terem um pouquinho, eu quero que vocês leiam o livro depois, mas eu vou contar um pouquinho. Ela descobriu que ele tinha Down com 7 meses, já tinha 7 meses de vida, e autismo quando ele tinha 2 anos. Então, assim, ele é uma criança bem diferente, né? E ela chegou com um assunto, assim, de que a gente provavelmente não conseguiria trabalhar com ele, sabe? E foi a criança mais incrível, mas, assim, foi um espetáculo aquelas cenas. Por ele ter autismo, ele fica o tempo todo brincando com uma fita, sabe? Então ele brinca com aquela fita pra lá e pra cá, mas ao mesmo tempo ele tá escutando tudo que acontece ao redor dele, sabe? E teve um momento que eu comecei a conversar com a mãe, que ela começou a me contar, e a gente começou a chorar, porque é natural, sabe? Ele tirou a máscara dele, sentou do meu ladinho, passou a mão no meu rosto e falou, não chora, tia, sabe? Tipo, não tem como. E ele hoje já tem 7 anos. Só que ele é uma criança que quem conversa com ele, vê ele parece ter 2, 3 anos, assim. Mas é tão incrível como eles sentem, né? Quando você acha que tá ali. Eu acredito que não conseguem lidar com essas crianças, as pessoas que não têm uma sensibilidade ou não acreditam no amor para essas crianças, sabe? Porque, que nem eu falei, esse foi fantástico, assim, foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha lidado com uma criança com autismo. E ali veio o Down e o autismo junto, assim, sabe? Então, foi bem marcante essa história dessa mãezinha. Eu acho que esse seu projeto, ele é muito bacana para as mamães não se sentirem sozinhas, né? Exato. Tem muita mamãe que acaba ficando perdida, não sabe como lidar, não sabe que outras pessoas estão passando pelo mesmo processo que ela. Exatamente, e que nem eu comentei antes com você, todas as mães acabam partilhando dos mesmos medos, sabe? Sobre o preconceito, sobre como vai agir, que vão falar do meu filho, como é que ele vai andar, como é que ele vai comer, como é que ele vai caminhar, né? Vai falar. Então, assim, gente, é muita gente. O número de mãezinhas com crianças, assim, é enorme. Então, pra você que descobriu ou que sabe que vai ter um filho com Down, ou se seu filho nascer com Down, não se desespere. Procure ajuda, procure conhecer, procure ver como é lindo o amor dessas crianças, assim, sabe? Não tem necessidade alguma de vocês passarem por esse medo sozinho. Existe uma fala, Aline, que diz: quando nasce um filho, nasce uma mãe. Exatamente. E quando nasce um filho especial, nasce uma mãe mais especial ainda. Exatamente. O programa de hoje ficou muito especial, muita informação, muitas histórias de superação, histórias de mamães que realmente se dedicam aos filhos, né? Sim, emocionante. E ainda com esse cenário maravilhoso, o ventinho vocês estão escutando aí de casa também, né? E esse mês nós continuamos com os programas especiais do Dia das Mães. No próximo programa nós vamos falar sobre adoção e as mamães de coração que a gente estava comentando antes.
Obrigada, Roberto, que nos acompanhou parte do programa. Muito obrigada, Aline, por ter participado junto com a gente também. Obrigada obrigada pelo convite, obrigada por a gente estar podendo mostrar um pouquinho dessa história para todo mundo. E eu tenho certeza que as mãezinhas aí vão se sentir com o coração mais confortável depois de ver que é normal isso que acontece na nossa vida. No próximo programa estaremos falando sobre Filhos do Coração.